Menos fica. Pode ir, Alisson. Perfeito. Primeiramente, né, nós iremos falar um pouco sobre o nosso jogo, baseado no ensino da estatística. Isso dentro de jogos de tabuleiro, como foi pedido pela professora Cláudia. Bom, passa aí, por favor. Nosso trabalho vai compor, né, dados componentes, né, lembrando a Glória, o Marcos Antônio, a Mísia e eu, Thiago. Aparentemente, a gente vai trabalhar o jogo. Antes disso, vamos falar um pouco sobre, dentro das trilhas, né, que nós temos. Foi o jogo das trilhas que a gente trabalhou, que vai basear no jogo das médias ponderadas e média aritmética. Então, nós denotamos o jogo como trilha das médias. Passa aí, por favor. Bom, com base nisso, dentro dos nossos estudos, além de podermos nos divertir com a dinâmica, nós também iremos falar da importância, né, da estatística dentro da BNCC. Bom, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, armazenar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. Bom, nesse contexto, o que é que a gente pode trabalhar dentro da BNCC? Como esse jogo será trabalhado dentro de uma turma de nono ano, como nós previmos, então eu encontrei dentro da BNCC para trabalhar com a gente a habilidade, deixa eu tentar pegar aqui, chamada de EF09MA21, que ela vai trabalhar da seguinte forma para a gente: analisar e identificar em gráficos divulgados pela média os elementos que podem induzir, às vezes, propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes. Essas fontes e datas, né? A gente pode trabalhar, entre outros pontos. Mas o que é que está querendo dizer para a gente? Bom, dada a BNCC, no nosso jogo, basicamente vai trabalhar uma dinâmica dentro do jogo. Porém, nós temos que ter o conceito, né, diretamente dado em sala, dado o conceito de estatística. Nesse contexto, a gente vai trabalhar somente nesse jogo as médias aritméticas e ponderadas. Pronto. A partir disso, nós vamos ter a dinâmica, como os nossos colegas irão apresentar posteriormente. Porém, temos que ter o conceito, né, a importância dentro da BNCC. E como nós sabemos, a BNCC ela trata muito isso, trabalhar dinâmicas também dentro de sala para poder engajar melhor os nossos alunos. Pronto. Com isso, eu passo a palavra agora para os nossos colegas que darão continuidade com a apresentação. Então, dando continuidade, eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre o nosso jogo em si, sobre as peças do jogo. O objetivo do jogo, ele tem o objetivo de desenvolver a agilidade de resoluções das operações de adição, multiplicação e divisão de modo interativo. Como o Thiago ressaltou, esse é um jogo qual deve ser desenvolvido para uma turma do nono ano do ensino fundamental 2 e será trabalhado os conteúdos de média aritmética e média ponderada. Pode passar, Mizzy, por gentileza. Então, o jogo tem um tabuleiro, este tabuleiro qual está na tela, e temos as outras peças do jogo que também são as cartas quais temos dois tipos de cartas, as cartas azuis e cartas vermelhas. Posteriormente, quando as meninas forem falar das regras, elas vão dar detalhes sobre cada peça, sobre o funcionamento do jogo, e também, além dessas peças, a gente tem outras peças que são os dados e os peões. A função do dado é indicar qual equipe ou qual jogador irá iniciar o jogo, e posteriormente o dado tem outra função, que será indicar o número de casas o qual cada jogador deverá avançar no tabuleiro. As cartas, elas são diferenciadas em pesos, digamos assim, onde as cartas azuis
tem um peso menor que as cartas vermelhas, ou seja, isso significa que as cartas vermelhas irão ter questões em níveis mais difíceis, digamos assim, e vão trabalhar questões de média ponderada. Já as cartas azuis vão trabalhar questões de média aritmética. E os peões são apenas para indicar em qual casa do tabuleiro cada jogador estará. Dando continuidade, as colegas agora vão falar um pouco sobre as regras do jogo em si. Bom, para começar as regras do nosso jogo, o jogo ele deve ser jogado em duplas, em 4 duplas. E como o Marcos falou, deve-se jogar o dado antes de iniciar a partida, a fim de saber quem começa primeiro. Ou seja, a ordem das duplas ele vai seguir uma sequência decrescente dos pontos obtidos pelo dado. Então, quem começa a rodada vai ser a dupla que tirar maior ponto e termina a mesma rodada a dupla que tirar menor ponto. E também, utilizando os dados, né, como o Marcos falou, as duplas irão andar de acordo com o número que for sorteado. E as cartas, elas terão que estar viradas para baixo, ao lado do tabuleiro, separadas como média aritmética e ponderada. A dupla que cair na casa vermelha, ela vai puxar uma carta da cor correspondente, ou seja, a carta vermelha. E ela vai responder a questão de média ponderada. Se ela acertar, a dupla vai avançar 2 casas. Se errar, a dupla vai ter que voltar 2 casas. E, além disso, no meio dessas cartas vermelhas vai existir uma carta secreta, uma não, né? Mas vai existir cartas secretas e ela vai ser diferenciada por uma estrela amarela. Então, a dupla que pegar uma carta secreta, ela vai ter que responder a questão, e se ela acertar essa questão de média ponderada, ela vai poder trocar de lugar com algum adversário. Como, por exemplo, se essa dupla estiver muito atrás no tabuleiro e houver uma dupla muito à frente, ela poderá trocar com essa dupla que está lá na frente. Ou seja, ela vai lá para frente e o jogador que estava na frente vai para trás. Agora eu passo a fala para a Glória para continuar as regras do jogo. Vamos aí para a última parte, né, das regras do jogo, onde ela é dividida aí em também algumas cartas. Nós temos também a casa azul, entendeu? Nessa trilha, vamos encontrar algumas casas azuis, entendeu? Então, quando cair nessa casa azul, deve puxar uma carta da cor correspondente e responder a questão de média aritmética. Se a dupla acertar, ela vai avançar uma casa. Se a dupla errar, ela vai voltar uma casa. Entendeu? A dupla também tem apenas 5 minutos, entendeu? Para poder responder essas questões. Caso a dupla ela não consiga responder no tempo determinado, a dupla volta à casa onde se encontrava na jogada anterior. As duplas também podem usar calculadoras para resolver os problemas propostos nas cartas. Devem utilizar ou a lousa para responder. E a gente também tem uma casinha verde, entendeu? Então, a dupla que cair na casa verde poderá jogar outra vez. Também temos a casa preta, onde a dupla que cair na casa preta vai ficar uma rodada sem jogar. E para vencer, a dupla deve alcançar um nome chegada sem ultrapassar. Caso ultrapasse do nome chegada, a dupla deve andar para trás conforme a quantidade de pontos jogados que saiu no dado. Por exemplo, o meu cavalinho está lá esperando somente 3 casas para entrar na linha de chegada, entendeu? Chegar na casinha onde tem lá escrito chegada. Mas aí, quando ele roda o dado, sai o número 5. Então, ele vai andar 3 casinhas e vai voltar 2 casas. Ele vai andar 3 casas até chegar na casinha onde tem o nome chegada e vai voltar 2 casas. E ele só vai ser o vencedor quando ele conseguir retirar
uma quantidade de números no dado equivalente à quantidade de casas que ele falta para entrar na casinha. E a dupla que conseguir terminar primeiro a trilha será o vencedor. Bom, é isso. Esse foi o nosso jogo planejado e bem estruturado, onde nós tivemos a composição de todos os integrantes do grupo com a ajuda de ideias em relação à confecção e em relação às regras.